Considerando que o delito de infanticídio, previsto no artigo 123 do Código Penal, é crime próprio, cujo tipo descritivo exige do agente a especial qualidade de mãe e que esteja no estado puerperal, como tratar a questão do concurso de pessoas, tanto a coautoria quanto a participação, em tal delito? O artigo 29 do Código Penal estabelece uma regra de extensão determinando que todo aquele que de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas, na medida da sua culpabilidade. Assim, o Código adota como regra a chamada teoria monista ou unitária, pela qual há um só crime para cuja realização convergem todas as condutas de todos os que para ele contribuem, seja de forma direta, seja de forma indireta, seja mediante participação material ou meramente moral. Desse modo, todos os que contribuíram com vontade de contribuir para um determinado crime respondem por esse crime. Além disso, por força do artigo 30 do Código Penal, todas as circunstâncias de caráter objetivo, isto é, aquelas condições relacionadas ao fato em si mesmo e não à pessoa do agente, se comunicam a todos os que concorrem para o delito. Já de outro vértice, as condições e circunstâncias de caráter pessoal, ou seja, aquelas de natureza subjetiva, que têm pertinência com a pessoa do autor e não com o fato objetivamente considerado, só vão se comunicar se forem elementares do crime, ou seja, se estiverem descritas no próprio tipo penal incriminador. Assim, por exemplo, se um neto, auxiliado por um terceiro, pratica um furto contra o avô, aquela escusa absolutória prevista no artigo 181 do Código Penal só isentará de pena o neto da vítima, mas não o seu cúmplice, já que a condição de descendente da vítima é de caráter pessoal e não é elementar do crime de furto, de modo que não se comunica ao coautor ou partícipe do crime. Já de outro lado, a condição de funcionário público, por exemplo, também é de caráter pessoal, mas por ser uma elementar do crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, comunica-se a terceiro que, mesmo não sendo servidor público, concorre de algum modo para que o funcionário se aproprie de bens, valores ou dinheiro em razão do seu cargo. Mas voltando ao infanticídio, a conduta descrita no artigo 123 do Código Penal, que define o infanticídio, tem como pressuposto lógico que o agente seja mãe biológica da criança vítima e que ela esteja sob influência do estado puerperal. Não há dúvida, portanto, de que se tratam de condições de caráter pessoal, de natureza subjetiva. E as de natureza pessoal, via de regra, não se comunicam aos eventuais partícipes do delito, salvo quando elementares do crime, na forma da dicção do artigo 30. Portanto, tratando-se de condição de natureza pessoal, que constitui elementar do tipo do artigo 123, essa condição de mãe no puerpério
comunica-se a terceiro que concorra para o crime, segundo uma interpretação literal do artigo 30 do Código Penal. Em razão disso, embora censurando muito o legislador por não ter dado uma solução mais justa para o concurso de pessoas no crime de infanticídio, cuja pena de detenção de 2 a 6 anos, portanto, muito inferior à pena do homicídio, a maioria da doutrina acaba se rendendo à redação literal do artigo 30 do Código Penal e admite que o terceiro que concorre para a conduta da mãe autora do infanticídio também responde nas penas do infanticídio por incidência do artigo 29 e do artigo 30 do Código Penal. É certo que algumas vozes, como do Nelson Hungria, do Aníbal Bruno, defendiam que se deveria fazer, nesse caso, uma exceção ao alcance do artigo 30 do Código Penal, por considerar essas condições de mãe e estado puerperal, mais do que de caráter pessoal, de verdadeiro caráter personalíssimo. Entretanto, diante da redação clara do artigo 30, não restava outra alternativa a não ser admitir que o terceiro responda apenas por infanticídio, delito muito menos grave do que o homicídio, em razão de se tratarem de circunstâncias elementares do tipo do artigo 123. E essa situação é claramente injusta, especialmente quando o terceiro atua na condição de coautor material do delito e não como simples partícipe secundário. Quando a conduta desse terceiro configurar mera participação acessória, ou seja, quando, de acordo com aquela teoria restritiva ou formal objetiva de autor, que é a que conta com a maior adesão na doutrina brasileira, o terceiro não realiza ato propriamente executório da ação criminosa descrita no tipo, mas contribui com uma ação qualquer que, não sendo em si mesma realizadora daquele tipo penal, é apenas contributiva, aí ainda se pode, ainda que com reservas, conceber como aceitável que a sua responsabilização seja limitada às penas do artigo 123 do Código Penal. Assim, por exemplo, se o terceiro empresta à mãe do recém-nascido um instrumento para que ela, sozinha, pratique atos de execução da morte do filho, é plausível que, à luz do artigo 30 do Código Penal, esse terceiro incida na condição de partícipe, nas penas do artigo 123, para o qual ele concorreu de qualquer modo, conforme estipula o artigo 29 do mesmo diploma. E isso porque, como dito, a condição de mãe em estado puerperal, embora seja de caráter pessoal, é elementar do tipo do artigo 123. Entretanto, na hipótese em que o terceiro pratica, junto com a mãe, atos de execução da morte do recém-nascido, ou seja, quando ele figura, conforme a já mencionada teoria restritiva, como verdadeiro coautor e não como simples partícipe, por exemplo, também desferindo golpes contra o recém-nascido juntamente com a mãe, é racionalmente inaceitável, por critérios de justiça, que esse coautor, que não é mãe do recém-nascido e muito menos encontra-se sob influência das alterações psicossomáticas, fisiológicas e hormonais próprias do estado puerperal, acabe se beneficiando
e só responda pelas penas do crime infanticídio em razão da incidência das regras do concurso de pessoas. Essa hipótese, ao meu ver, pode atualmente ter uma solução mais justa, mais racional e perfeitamente adequada a uma análise dogmática do direito penal. Isso com a aplicação da teoria do desvio subjetivo entre os partícipes, ou da cooperação dolosamente distinta, como queiram chamá-la, que é adotada pelo Código Penal e posterior à doutrina do Nelson Hungria e à doutrina de Aníbal Bruno. Essa teoria do desvio subjetivo entre os partícipes, ela está na parte final do caput do artigo 29 e especialmente no parágrafo 2º desse artigo 29 do Código Penal. E ela permite, por ser inspirada nas teorias finalistas da ação, que dão especial relevância à tipicidade subjetiva, isto é, ao aspecto interno da conduta do agente, ela permite imputar ao coautor da morte do recém-nascido o crime de homicídio, inclusive com aumento de 1/3 da pena por força do parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal, em razão da idade da vítima. Enquanto a mulher que, sob influência do puerpério e das consequentes alterações na capacidade de discernimento daí decorrentes, concorre ou executa a morte do próprio filho recém-nascido, aí sim impõe-se a pena muito menos severa do artigo 123 do Código Penal, o infanticídio. E essa solução, amparada no parágrafo 2º do artigo 29 do Código Penal, que estabelece que, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos graves, deve ser a ele aplicada a pena desse crime menos grave, né, positivando aí o instituto da cooperação dolosamente distinta ou do desvio subjetivo entre os partícipes, nada tem de estranha ou afrontosa à lei ou ao direito. É natural o terceiro, que não ostenta as condições subjetivas descritas no tipo do artigo 123 do Código Penal e pratica atos de execução da morte do recém-nascido, agindo com dolo de homicídio, deve responder por esse crime mais grave, homicídio. Enquanto que a mulher, em estado puerperal, influenciada pelas alterações próprias do puerpério, que refletem na sua vontade e no seu discernimento, responde pelo delito menos grave, infanticídio. E assim teremos uma resolução mais justa e mais racionalmente aceitável dessa questão do concurso no crime de infanticídio.